Oi pessoal, tudo bem com vocês? O que vem a ser o síndico profissional? O síndico profissional é cada vez mais comum a gente encontrar nos condomínios, porque com o passar do tempo, com o passar da complexidade que vem se tornando o condomínio, fica cada vez mais difícil o morador, que normalmente a gente imagina aquele síndico como aquele cara que mora no prédio, aposentado ou não, que à noite se reúne com alguns conselheiros. Cada vez está ficando mais difícil alguém se prontificar a fazer isso. Uma outra coisa é que vocês vão ver nos vídeos que a gente vai fazer, que embora o condomínio hoje não possa ser considerado legalmente como pessoa jurídica, cada vez mais as exigências estão se encaminhando para que ele tenha todas as dificuldades de uma empresa, no que se refere à sua administração. Então, às vezes, a pessoa quer ajudar, normalmente o síndico é aquele cara que, não, eu vou me dispor, vou dispor algumas horas por dia ou por semana, é o lugar onde eu moro, é minha propriedade, mas cada vez está ficando mais complexa essa atividade e cada vez menos você encontra gente que tem a disposição de ter esse exercício de ser o síndico do seu próprio prédio. Às vezes as pessoas precisam se indispor com os outros moradores, cobrar inadimplente, reclamar de barulho, reclamar de estacionamento na vaga fora de lugar. Então, começa a surgir há alguns anos e hoje eu acho que está no pico da procura daquele profissional que se especializou nas especificidades, nas características do condomínio. Então, o que o síndico profissional é? É aquele profissional remunerado, vamos deixar bem claro, ele não é empregado do condomínio, ele é um profissional liberal, ele é contratado durante uma gestão, durante um período, e ele é remunerado para trabalhar algumas horas por semana, dependendo do tamanho do condomínio, ele trabalha até 8 horas por dia, isso vai depender da característica de cada condomínio, e ele, como profissional liberal, ele recebe por isso, ele tem uma remuneração. E muitas vezes a gente vai encontrar o síndico profissional como sendo um advogado, um contador, um engenheiro, mas não existe a obrigatoriedade de ter um curso superior, até porque não existe a regulamentação da profissão de síndico profissional. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque existem algumas profissões, como por exemplo analista de sistema, que não é uma profissão regulamentada e é uma profissão conceituada. Ou seja, existem muitos analistas de sistema que têm uma remuneração muito interessante e não é uma profissão regulamentada. Então não é o fato do síndico profissional não ser uma profissão regulamentada que você precise ter algum cuidado. Puxa vida, mas eu vou trabalhar justamente numa profissão que não é regulamentada. Também não existe definição de uma formação acadêmica. Como eu falei, é claro que se você for advogado, se você for contador, se você for engenheiro civil, se você for administrador de empresas, em alguns aspectos você vai ter facilidade para atuar nessa profissão. Você imagina o seguinte, quantas vezes você era criança e passava em frente a alguma empresa enorme e falava, puxa vida, como eu gostaria de trabalhar aí? Você imagina hoje que se você pegar o carro e andar a pé em qualquer rua de qualquer cidade, você vai passar em frente de condomínios que podem ser o local onde você vai exercer essa profissão. Ou seja, é um campo vasto, é um campo que vem crescendo. Muitas pessoas já começam a achar uma coisa muito normal ter no seu condomínio um síndico profissional e não o morador quebrando o galho, porque não deixa de ser um quebra-galho aquele morador que dedica algumas horas, tá certo? Então, o que nós vamos fazer com esses vídeos? Eu vou ensinar você, eu vou encaminhar você para ser um síndico profissional. É lógico que eu vou resolver questões para moradores, para inquilinos, para síndicos não profissionais, mas o nosso foco é o síndico profissional, tá certo? Eu queria que você se inscrevesse no vídeo e que você, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado, tá certo? Você vai reparar que todo vídeo que eu fizer, eu vou colocar a pergunta do dia e eu gostaria que você respondesse, eu queria interagir com você, eu queria aprender junto com você, tá certo? Então a pergunta do dia hoje é o seguinte,
O que compõe as receitas do condomínio? Dá uma pensada, responde, tá certo? A gente se vê na próxima.